Olá! Se tem um tema que vem redesenhando o cenário tributário das empresas, é a reforma tributária. Nesse terceiro episódio do MCS Cash, a gente vai trazer aqui sócios especialistas em algumas outras áreas que não o tributário, mas que são áreas que a gente já discutiu nos outros episódios, quem não viu, volta lá para ver, sobre os impactos nas outras áreas da empresa. Então a gente vai começar a passear um pouco pelas outras áreas e os impactos da reforma tributária do consumo nessas áreas, ok? Então faz o seguinte, pega seu café, ajusta seu fone e vem com a gente nessa conversa. Eu sou o Felipe Vieira, sou sócio da consultoria tributária e hoje a gente vai receber aqui o André Simões e a Juliana Caile. Bem-vindos. Obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite. Oi, pessoal. Eu sou Cristiane Pacheco, sejam muito bem-vindos. Eu sou Cristiane Pacheco, sócia de consultoria tributária. E como o Felipe disse, a reforma tributária, como a gente já falou em outros episódios, a reforma tributária ela não impacta somente a área de tax, a gente tem outras áreas. E o André e a Juliana, eles vão contar um pouquinho aqui para a gente qual é o impacto que a gente tem da reforma tributária quando a gente olha sob a perspectiva das rotinas contábeis e principalmente fiscais e a parte de processos também dentro de uma empresa. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Cris. Obrigada, Cris. André, você quer se apresentar um pouquinho? Vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite, novamente. Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo aqui é muito legal. Acho que dividir conhecimento com o mercado de uma maneira geral e abrir pontos de discussão para interação, eu acho que é sempre muito válido num assunto tão complexo e relevante, né? Meu nome é André Simões, eu sou um dos sócios fundadores aqui da MCS, já liderei áreas de BPO, já liderei auditoria, hoje atuo em outras frentes como comercial, financeiro, estratégia e um pouquinho de tudo. Ju, quer se apresentar um pouquinho? Sim, obrigada. Sou Juliana Caile, sócia da MCS Markup. Minha formação é em Ciências Contábeis, fiz pós-graduação em Compliance. Tenho mais de 20 anos de experiência, né, tanto em consultoria como auditoria interna e auditoria externa. E ao longo dessa minha trajetória, já tive algumas oportunidades de apoiar empresas, principalmente nesse momento de adequação regulatória, né? Então, foi assim com a Lei Sarbanes-Oxley, na SOX, foi assim também com leis anticorrupção, Lei Geral de Proteção de Dados, as próprias normas contábeis, né, quando tiveram ali mudanças, buscando uma convergência internacional, e agora é a vez da reforma tributária. Bacana. E André, voltando um pouquinho, você falou da sua experiência no início de BPO, né, a parte de outsourcing. Quando a gente olha para a reforma tributária, como que você enxerga o papel, né, do outsourcing, do BPO, dentro desse contexto de reforma tributária, levando em consideração aí a complexidade? E o que você acha que faz de diferença aí quando a gente olha para o BPO? Legal, Cris. Eu acho que mais do que só do BPO, né, a gente está falando assim de a reforma tributária, ela impacta diversas áreas, como nós já falamos aqui, acho que a gente vai voltar a esse tema aqui, até com a experiência da Ju, né? A gente fala a parte de contratos, a gente fala a parte de fornecedor, toda a cadeia de supply chain, etc. Mas, obviamente, o coração dela está ali dentro da parte contábil e fiscal, né? E aí eu não falo nem só de BPO, porque pode ser para empresas que têm uma área interna também, né? Os executivos de finanças todos têm que se movimentar, independente de sua área, de sua contabilidade, seu fiscal, ser um terceirizado ou ser interno, né? Mas precisa fazer essa avaliação do desenho como um todo, né? A gente vai debater um pouco aqui, vamos avaliar um pouco mais, mas as mudanças são profundas em relatórios, em geração de dados, big data, integração de sistemas. Então, eu acho que tem muita coisa para estar atento, né, para participar dessa mudança, dessa migração. Acho que todo executivo deveria estar atento a esse tema, sendo interno, sendo terceirizado, né, sendo um mix dos dois, que a gente vai falar um pouco mais na frente também. Eu acho que tem muito assunto aqui e mudança nunca é simples, né? A gente sabe que tem o dia a dia acontecendo, então encaixar uma gestão de mudança ali, que envolve pessoas, etc., não é uma missão fácil, mas acho que é um desafio bacana aí que a gente vai passar durante um tempo. E só pegando um gancho do que você falou, como que o BPO ele pode ser estratégico quando a gente olha para um plano de ação que a empresa precisa definir para implementar um projeto tão complexo como a reforma tributária?
Legal, Cris, é uma boa pergunta. Assim, a gente vê uma possibilidade grande, porque, de novo, equipes hoje são enxutas, né? Normalmente qualquer empresa, mesmo sendo a contabilidade interna, contábil e fiscal, né? Costumam ser equipes enxutas, e a gente tem uma complexidade adicional em paralelo, né? Vão ter 2 sistemas rodando durante um tempo em paralelo, né? E aí eu acho que é uma grande oportunidade para a empresa avaliar se será que faz sentido, né? Ter um terceirizado e outro dentro de casa, né? Qual dos 2 seria? Será que um intercâmbio entre os 2? Será que é o momento de trazer uma consultoria fixa, permanente? Né? Como é que eu vou usar a expertise do mercado dentro do meu negócio, sabendo que eu vou ter 2 rotinas em paralelo e que, possivelmente, ao final disso, né, o que a gente espera, todos nós esperamos, as coisas não estão sendo definidas, mas que seja um processo mais simples, né? Então você vai ter um ambiente hoje que ele é complexo, ele provavelmente vai ser mais complexo durante um tempo, só que depois ele vai ser mais simples. Então será que vale a pena eu adaptar minha equipe dentro de casa para atender essa demanda, se é uma demanda temporária, né? Será que não é mais inteligente utilizar uma força do mercado para isso? Então, acho que esse é um pouco da avaliação que precisa ser feita e eu acho que o BPO tem força, muita força nesse momento. O BPO, acho que ele vai acabar assumindo um papel, em muitos casos, protagonismo também, né? Nessa terceirização também, né? Eu acho. E é natural também por uma questão de especialização, né? Assim, o BPO tá vendo outros negócios, é uma coisa que está muito em contato e as empresas não necessariamente estão tendo esse aprendizado prévio, né? As empresas estão preocupadas em fechar isso, as pessoas estão estudando, mas é uma coisa difícil conciliar, né? Então, eu acho que o BPO é a natureza do trabalho dele, então eu acho que faz muito sentido na minha avaliação, sabe? Além do conciliar, a questão da expertise que o próprio BPO está vendo em todos os outros clientes também, né? Em outras empresas, né? Então, é interessante. Exato. E a gente aqui nos outros episódios estava comentando sobre a questão que a vida do tributarista e do pessoal da área tributária não está nada fácil, né? E aí a gente veio falando da questão também do engajamento, né? O André falou de rotinas, né? E a gente estava falando da questão do engajamento das áreas. Como que o tributário ali vai conseguir engajar as outras áreas para um período de transição longo? E é essa questão que a gente estava falando, né? Vai ficar com um modelo atual, depois um novo, mas vai ter um período de transição até a simplificação, vai ser um negócio complexo. Então, imagino também para um profissional de processos, né, a quantidade de processos que vão ter que ser redefinidos, né? Então, assim, e pensando em todas as áreas da empresa que vão ser afetadas. Então, queria perguntar para você, Juliana, né? Que erros de governança assim, podem comprometer essa transição, né? Pensando numa transição de 10 anos, assim, né? E o que precisa mudar? O que as empresas precisam observar para mudar nas suas rotinas internas, nos processos internos? Legal. Felipe, eu acho que o primeiro erro, né, que as empresas não podem cometer é achar que essa reforma é só do tributário, né? E aí a gente está falando de governança. Então, eu acho até que o tributário vai ser o capitão do time, né? Mas se as outras áreas não entrarem no jogo, vai ser muito difícil conseguir ali, né, os 3 pontos com facilidade. Então, precisa realmente ter uma integração, né? As áreas têm que entender que não podem mais trabalhar em silos, né? Elas vão precisar realmente estarem integradas, né? E quando a gente fala de governança, não tem como fugir daquele tripé, né? De pessoas, sistemas e processos. Então, assim, definição de processos bem claros, definição e muitas vezes redefinição, né? Treinamento das pessoas, né? Então elas precisam realmente se engajar, entender o que está sendo feito, né? De onde vêm as informações, para onde vai aquilo que elas estão gerando. E procedimentos bem estruturados, né? Escritos, formalizados, divulgados e sistemas integrados, né? Então vai ser necessário realmente revisitar sistemas, conversar com fornecedores de ERP, entender adaptações, né, que precisam ser feitas para realmente conseguir ter sucesso nessa jornada. E, Ju, num dos episódios que a gente já gravou, né, eu comentei também que até uma situação que a gente vivenciou num cliente, é muito comum a gente ver, né, quando a gente olha para a arquitetura de sistemas ali, né, vários sistemas retalhados, né, e também está tendo uma demanda de mercado para a gente olhar para essa arquitetura de sistemas e entender como é que elas se integram, levando em consideração a reforma tributária. Você podia comentar um pouquinho sobre isso para a gente? Claro, Cris. De fato, né, tem muitas empresas, e quando a gente fala de empresas maiores, né, conseguem trabalhar com RPs mais estruturados que requerem menos sistemas satélites, né, menos ali sistemas apoiando, né, o RP. Mas num contexto, né, até da maioria das empresas do Brasil, né, acabam tendo ali soluções desenvolvidas muitas vezes dentro de casa e com diversos sistemas apoiando, né, esses RPs. Então, realmente, quando a gente fala de conversar com fornecedores, não só do RP principal, mas
trazer também para a conversa, né, o time de tecnologia da informação. E aí a gente fala muito no processo de gestão de mudança, né, que é GMUD, o pessoal aqui da auditoria interna vai conhecer bem aqui esse termo. Então, assim, é entender desde a concepção, né, dos processos, aonde tem sistemas, né, que precisam se conectar com, enfim, processos, né, inputs manuais, aonde vai precisar ter parametrização, definição de quais pessoas vão poder, né, estar acessando o sistema, alterando a alíquota, né? Quando a gente fala ali do IBS, vai ter uma implementação gradual, né? Então, vai precisar, né, periodicamente estar revisitando, entre outros momentos. Então, assim, é realmente bem importante que o time de TI esteja junto nessa reforma. E uma última pergunta, né, nesse contexto desse tópico, a parte de processos é um item que tem que estar no plano de ação de uma empresa que vai passar pelo processo de implementação de uma reforma tributária. O que você entende, acha que são os pontos mais importantes que ele precisa observar para atender esse tópico do plano de ação da reforma? Legal. Então, Cris, as pessoas falam muito da área tributária, né? E claro que vamos ter que revisitar processos tributários, né? Com uma mudança um pouco diferente na forma de fazer e revisar, porque agora vai ter uma atuação muito mais, né, de revisão do que elaboração em si da apuração, né, já que ela vai vir pré-preenchida, mas ainda assim não pode descuidar, né, e vai ter que precisar dedicar pessoas profissionais com perfis mais analíticos, né, para fazer realmente essa revisão da apuração. Mas saindo um pouquinho do processo tributário, precisa realmente olhar outros processos da empresa. Então, por exemplo, suprimentos, né? Agora, o documento fiscal ganha um protagonismo muito relevante, né? Já que a apuração vai ser automatizada. Então, como é que estão os cadastros, né? Cadastro de produtos, cadastro de clientes, né? É importante ter ali as informações completas dos clientes. Não podemos... Então, enfim, precisa fazer um saneamento desses cadastros, evitando duplicidade, campos em branco, enfim, né? NCM errada, porque tudo isso vai trazer impacto na hora da apuração, ali no primeiro momento, né? Pelo governo dessa apuração. Então, falamos de suprimentos, trazendo, por exemplo, tesouraria. Quando faz-se um fluxo de caixa, vai ser super importante conectar esse fluxo de caixa com uma previsão também de créditos, né, tributários. Então, o pessoal da tesouraria vai ter que comunicar, vai estar muito próximo com o time tributário também, para a elaboração do seu fluxo de caixa, né? E o próprio financeiro também, isso, né, que cuida do fluxo de caixa. Exatamente. Enfim, né, emissão de nota fiscal, né, vai ter um cuidado especial também na hora da emissão da nota fiscal, campos novos que vão precisar ser implementados, né? Então, passa realmente por um processo de diversas áreas. E trazendo esse gancho aqui que a Ju está falando de sistemas, a gente não pode esquecer que a gente está vivendo um momento de inteligência artificial, de Big Data. Então, assim, é um cenário que, se tirar a reforma tributária da mesa, já existiriam mudanças profundas nos próximos 5, 7 anos. Sim. Já é uma certeza, né? Isso já vem acontecendo, isso não é uma coisa do que vai acontecer, isso já está acontecendo, né? E tende a se intensificar pelo crescimento exponencial da capacidade da tecnologia, etc. Né? Então, assim, os próximos 5, 7 anos já seriam transformadores por natureza. E aí você juntou isso à reforma tributária, né? Então, é realmente desafiador. É como se tivesse acelerado, né? Algum tipo de processo que já estaria na agenda. Eu acho que estão vindo 2 tsunamis, né? Você passa pela primeira, mas a segunda já está atrás, você tem que mergulhar ela de novo. Né? Mas a gente falou isso no episódio anterior, esse tsunami, né? A gente acha que é só a reforma tributária do consumo, mas a gente tem também as mudanças de TP que já estão vindo. A gente tem a reforma da renda, tem uma parte, um componente tecnológico forte que vai impactar diretamente os processos. E quando a gente fala do processo, a gente volta para o BPO, porque isso também muda também os processos de rotinas contábeis e fiscais, que leva a empresa a reavaliar, né, o que ela faz com essas rotinas, se terceiriza por um BPO, se ela talvez aumente a capacidade interna dela, enfim. A gente vê que no final, né, existe uma interconexão entre muitos pilares que a gente foge ali de uma reforma tributária em si. Perfeito. São vários. São muito mais do que 2, na verdade. São várias, né? Não, legal, eu gostei, Ju, da abordagem que você fez, principalmente em relação aos treinamentos, né? Porque se tem uma iniciativa que a gente tem feito aqui na prática com os clientes, a gente tem conseguido destravar
o andamento da revisão de processos para a reforma tributária dentro delas é exatamente um treinamento workshop, né? Workshop, que junta as áreas e começa a engajar todo mundo. Todo mundo começa a ver exatamente essa visão que você trouxe aqui, de como que se impacta todos os processos, todas as rotinas de todos. Exato. E assim, eu acho que passa por uma questão de cultura, né? Eu vejo a reforma tributária, é claro que é um grande desafio, mas vejo com muitas oportunidades, né? A gente aqui como profissionais, e meus colegas vão entender bem isso, de riscos, controles, auditoria interna, a gente bate muito, sabe, ali, né? No bom sentido, no sentido de tentar conscientizar o pessoal da primeira linha, né, gestores, sobre a importância de treinamento, né? Mas acaba que fica numa pauta ali não prioritária. Então, a gente vê muito no dia a dia as pessoas fazendo, sem preparo, sem saber por que estão fazendo aquilo, né? E cada um olhando muito para o seu. Então, eu acho que a reforma, e aí, vindo nesse panorama de treinamento, eu acho que é colocar realmente todos numa sala. Primeiro, assim, uma mensagem de conscientização, né? Mostrar a importância de todos estarem juntos nessa missão. E realmente, né, cada um até começar numa autoanálise, né, dentro da sua caixinha, tá? O que da forma eu faço hoje, o que a reforma tributária fará com que eu repense, que eu faça diferente, né? Eu penso que a gente vai precisar de profissionais num perfil muito mais proativo. Não esperar o problema acontecer para ir depois buscar uma solução. É claro que, né, isso não vai deixar de acontecer. As pessoas vão precisar agora ter uma postura muito mais preventiva do que detectiva, né? Então, buscar realmente controles antes que um risco se materialize. E esse tipo de conceito, ele é muito importante ser disseminado em treinamentos. Treinamentos esses que o time ali, né, de risco, controles internos, deve estar também, né, apoiando o time de tributário, né, na condução desses treinamentos, para trazer realmente esses pilares de governança. Agora, vocês estão no dia a dia com os clientes, falando de reforma tributária, como é que vocês têm visto a organização? Eu tenho visto muito a criação de comitês, eu acho que é uma boa prática, a gente podia dividir um pouco aqui das práticas que os clientes têm adotado. Eu vejo muita organização de comitês, envolvendo com multidisciplinares, né, com competências diferentes, e, de repente, alguém fazendo um PMO de gestão de mudança. Como é que vocês têm visto essa estruturação prática para quem já está com alguns passos na frente, para quem nunca fez nada e quer tirar o primeiro passo? Você ali? Quer falar, Felipe? À vontade. Vou falar com bastante propriedade. Enfim, eu acho que vai muito pelo perfil de cada empresa. Acho que tem algumas soluções do que a gente tem visto. O comitê é uma que, de fato, tem acontecido. Só que o comitê, ele normalmente ele acontece como um resultado depois desse processo de engajamento, né? Primeiro, a gente precisa conscientizar, as empresas precisam conscientizar todas as áreas que elas são parte desse projeto, né, de reforma tributária, para que eles tenham maturidade de participar do comitê e desse comitê, o plano de ação, né, ele poder explodir aí para as ações, pelo menos que a gente falou até em outros episódios, iniciais que uma empresa precisa ali ter para avançar, né? E tem várias formas, né? Esse comitê, às vezes, tem participação de profissionais de consultoria tributária externo, que estão dando apoio também, até trazendo os insights do que tem visto no mercado, né, de andamento, até de discussão técnica também, para contribuir e alimentar esse plano de ação. Mas, de forma geral, assim, e quando a gente olha para o mercado, as empresas elas estão em momentos diferentes. Claro. A gente não pode esquecer isso, né? Então, algumas empresas já estão nesse momento de já ter o comitê, que já teve reuniões que aconteceram, e tem empresas que ainda não se conscientizaram de que o comitê, por exemplo, é importante. Aí também caminho, a gente né? É um caminho. Não é o único, é um deles. Né? E, André, colaborando um pouquinho com essa sua pergunta, porque eu já vi isso acontecer em outros temas, né? Então, quando a gente fala de lei anticorrupção, criaram-se o quê? Comitês de ética, né? LGPD, comitês de privacidade de dados. Então, eu acho também que é um caminho, sabe? A criação de comitês multidisciplinares. Eu acho que facilita, né? É claro que vão ter papéis, né, dentro desse comitê, cada um, né, cuidando ali de uma frente, mas realmente trazendo pessoas da área tributária, trazendo profissionais da linha de governança, trazendo profissionais de TI, né, e entre outros executivos, eu acho que facilita muito mais a comunicação, a definição de planos de ação, né, e também, né, tem que se definir ali uma pessoa para ficar com o papel de
PMO, né, acompanhar, não é a pessoa que vai executar, né, mas vai acompanhar se aquele prazo está sendo cumprido, né, quem vai ser o responsável para fazer tal atividade, né, então, assim, eu acho que o comitê facilita bastante, realmente. E acho que o mix, como que a Cris trouxe, de também ter alguém que vem de fora, com uma expertise diferente, né, que já viu o que deu certo, o que já deu errado, né, pode colaborar, não só tecnicamente, como a organização teve sucesso ou não nessa caminhada, né? Eu acabei não falando do PMO, mas o que a gente tem visto também, né, por conta da rotina fiscal, ela já ser muito pesada quando a gente olha para as empresas, né, a agenda de quem trabalha no tributário, ela tem uma dinâmica muito pesada, né, quando a gente olha para o dia a dia, e o que a gente tem visto também de mudança tem contribuído para piorar o que já era difícil. Então, é difícil também da gente ter alguém dentro da empresa que consiga desempenhar esse papel de PMO, né? Então, normalmente, também, sempre o que a gente tem visto aqui na prática é de recorrer, né, a um apoio externo de consultoria, principalmente de consultoria tributária, com um profissional ali que tem um perfil também um pouco multidisciplinar, que não é 100% tax também, mas que contribui com esse olhar, digamos, 360 para ajudar a tirar esse plano de ação, definir datas, acionar as áreas ali que vão ser envolvidas nesse projeto todo. A Juliana falou em plano de ação, né? Então, eu falo aqui, né, esses comitês, né? Se não tiver definição de plano de ação, que cada um vai fazer, tiver um PMO ou não, mas alguém para gerir esse plano, também é só mais uma reunião, né? Não sai do campo da ideia, né? Tem que concretizar. Exatamente. Que é uma dificuldade, né? Justamente pela rotina, né, de todo mundo. Então, de fato, tem que ter uma organização. E tem que partir da alta governança. Sim. Né? Isso tem que ser de cima para baixo. E até porque, enfim, né, vai requerer o quê? Orçamento, né? Então, assim, se não tiver a alta administração patrocinando esse comitê, não consegue executar, né? As coisas não vão para frente. Porque tem muitas ações que não vão conseguir ser desenvolvidas internamente. Né? E aí eu acho que nesse pacote entra o BPO também. Exato. Né? Que talvez não tinha uma previsão inicial, ou muitas vezes a empresa também não tem orçamento de aumentar equipe, né? Capacidade instalada, contratação. Mas, e é muito comum a gente acabar vendo na prática de que você contratar a terceirização de um BPO para fazer as rotinas, ela acaba sendo mais factível dentro da organização do que a contratação de alguém no mercado também. E aí é por isso que eu acho que o BPO também ele pode assumir um papel de protagonismo também. Não tenho dúvida. Eu acho que eu vejo muito nesse caminho também. Eu tenho conversado muito, ainda muito a comitê e conversado com empresas. E acho que esse é um cenário bem possível, bem provável, eu diria. Legal. E até pegando o gancho nesse assunto, pensando na fase de transição da reforma tributária, né? Que a gente vai ter aí uma fase que o PIS e COFINS vai acabar, vai entrar a CBS, vão ter algumas fases em que vai ter a apuração dos tributos novos, mas também não vai ter recolhimento, o primeiro teste. Então, a gente vai ter fases na transição em que vai estar rodando ao mesmo tempo o modelo atual e o modelo novo. Então, assim, o que você vê em termos de BPO, por exemplo? Quais são os desafios? Assim, o que as empresas já podem pensar em fazer em termos das iniciativas de BPO sobre essa questão da transição? Tá. Eu vejo muito aqui, pegando o gancho da Ju aqui, que ela comentou do tripé, né? Eu acho que nas 3 frentes você tem muita coisa para fazer. Né? Eu acho que a gente já falou aqui um pouco de pessoas, e aí a gente falou do engajamento das pessoas, da importância delas estarem participando efetivamente, mas obviamente que tem um aspecto técnico também envolvido relevante. Né? As pessoas que são da área especificamente precisam saber, precisam conhecer muito do que a gente está falando. Né? Quando a gente fala de sistemas, nem se fala, né? Foi o que eu falei antes, a gente já vem numa evolução natural, numa mudança grande em termos de ambiente de sistema, de geração de dados, de relatório, etc. Né? E aí entra mais uma complexidade da reforma. Então, acho que é o melhor momento para a gente rever não só os processos novos, a geração de relatórios, a gestão de dados novas, mas também as atuais, né? O que a gente pode otimizar dessa rotina, né? Para ter não só ganho de eficiência, mas também segurança de dados. Né? Então, e a parte de processos, né? Que a Ju colocou muito bem, né? Rever, porque a gente tem que entender no detalhe, né? E obviamente que a coisa que a gente estava conversando aqui antes, ela vai começar no macro, né? Ela começa na alta gestão, né? A organização de comitês, etc, etc. Mas chega uma hora lá na ponta que a gente precisa entender, vem cá, qual o relatório que vai sair daqui? Onde é que vai ter informação X? Onde é que vai ter informação Y, né? Como é que eu vou conferir? Como é que eu vou avaliar a questão da tomada de crédito, a geração de guia? Então, eu acho que tem muita coisa dos detalhes
que também precisam ser vistas, né? E acho que, olhando para esse tripé e desenvolvendo as 3 frentes, eu acho que dá para fazer um processo mais suave, né? Mais desafiador. E voltando um pouco no que você falou no início sobre a questão, né, tecnológica, uso de inteligência artificial, quando a gente olha, né, para o cronograma da reforma tributária, em tese, o período de transição ele começa em 1º de janeiro de 2026, né? Mas a gente teve esse ano a publicação de uma série de notas técnicas, né, onde a nota fiscal eletrônica e de serviço ela precisa trazer os campos. Então, quando a gente olha para um plano de ação, a área de sistemas foi a primeira área ali que foi impactada. E eu costumo dizer que a área meio que está desbravando. Com o apoio de techs, porque o protagonismo está na área de sistemas. E aí, isso tem muito a ver com o que você falou da questão tecnológica, que a própria reforma tributária ela antecipou, né, por conta dessa parte. E o componente que a reforma tributária traz, dessa parte tecnológica, da própria plataforma que o governo desenvolveu para como vai ser feita a apuração pré-preenchida, né, que o governo vai fornecer. E isso impacta também nos processos, né? E aí a gente volta nos cadastros que você comentou lá no início também, da revisão dos cadastros, da importância desses cadastros todos estarem muito saneados para a gente seguir, né? E aí usando a terminologia aqui, né? O processo de uma forma muito orgânica para que a gente da área de tax não tenha o impacto ali, nem a área, por exemplo, né, do BPO, a área contábil ali das rotinas fiscais também. Né? E entender, né, que eu acho que essa questão alguém colocou aqui no começo da questão de você passar a ser mais um fiscalizador do que um executor, né? Só que fiscalizar se pressupõe que você tem base para cruzar, né? Você tem massa de dados disponível para avaliar a razoabilidade daquilo que está sendo informado pelo governo, pré-preenchida, né? Não adianta a coisa vir pré-preenchida e você só acreditar, né? Então, tem uma gestão... Fazendo uma analogia com o imposto de renda, né? A gente não acata, né, a informação que vem já pré-preenchida para a gente, né? Então, assim... Mas tem que declarar imposto de renda? Então, conciliação, né? Eu acho que era tributária, vai para diversas áreas, mas a tributária, né, especificamente, precisará conciliar todas as informações que vão vir do governo, né? Então, os sistemas vão ter que ter condições também de apurar, né, os números para comparar, conciliar e até criticar, né? De repente, o governo não considerou uma nota ali de, sei lá, que não tomou crédito de uma nota achando que era um consumo próprio, mas não era próprio, era para a empresa, e por isso, não, vamos colocar essa nota aqui, né? Então, vai ser possível fazer adições ou exclusões ali, né? Mas, para isso, tem que ter realmente, né, profissionais ali bem conhecedores, né, nessa revisão. E aí você, né, que é da área de GRC, quando você faz um mapeamento de processo, por exemplo, da área de tax, da área fiscal, esse é um ponto, né, que entra como uma sugestão de ajuste justamente para garantir nessa celeridade o compliance da atividade que essa equipe vai passar a ter, né? Que tem que ter um olhar diferente. Exatamente. E a gente até fala assim, né? Um faz, outro revisa, né? Então, tem que haver essa segregação de função, né? Tem que haver também esse duplo cheque. Né? Agora, quem vai fazer é o governo. Então, legal, vamos agora revisar, né? Não dá para considerar passar direto. Então, realmente, quando a gente faz auditoria nas áreas tributárias com o olhar de processo, exatamente mapeando todo esse fluxo, né, de informações, né, com pés bem definidos, né, times também, porque precisa ter, né, o time ali. Então, a gente acompanha tudo isso e orienta, né? Então, até assim, falando um pouquinho da auditoria interna, né, que ainda não está... eu acho até que não é o momento, né? Os colegas de controles internos e gestão de risco já precisam, sim, estarem se mobilizando, né? Apoiando a área tributária, de repente puxando ali quem resolver fazer internamente esse papel de PMO, né? Até por já termos ali uma visão holística da empresa, né? Já estarmos acostumados a puxar pautas que são comuns a várias áreas. Então, eu acho que é uma boa área para realmente trazer, né? Assumir aí esse papel. Mas os auditores internos já podem e devem começar também a revisitar seus planos de auditoria para em 26, né, em 27, colocar essa camada também de riscos tributários, né?
Porque, assim, agora as fiscalizações vão ser muito mais rápidas e fáceis, né, pelo governo. Então, da mesma forma, tem prós e contras, né? Então, essa agilidade vai facilitar o processo, mas vai facilitar também a fiscalização. Então, desculpa te interromper, é uma dúvida que eu tenho. Eu consigo ver muito o impacto na área de controles internos quando fala de reforma, mas eu ainda tenho uma certa dificuldade de entender assim, aonde que a auditoria interna ela também acaba sendo um componente importante quando a gente olha. Legal. Né, seja a médio ou longo prazo. Legal. Assim. Então, Cris, assim, empresas mais estruturadas que têm realmente essas áreas de governança bem definidas, né? Riscos, controles internos, auditoria interna, realmente agora o momento é de controles internos junto com riscos, tá? Mas tem muitas empresas, eu acho até que a maioria, que não consegue ter, né, essas 3 áreas bem definidas. E quando não se tem as 3, normalmente se tem uma auditoria interna, tá? Então, aí eu estou falando de empresas mais familiares, né, que não estão aí num ambiente regulatório. Então, a auditoria interna, nesse caso, ela pode e deve usar um chapéu consultivo, muitas vezes. Né? Então, quando a gente fala de controles internos, para as empresas que não têm controles internos, vai a auditoria interna assumir esse papel, nesse primeiro momento, já agora, de apoio na estruturação, né? Bom, mais à frente, seja essa auditoria interna que ajudou a estruturar, mesmo não sendo, né, a melhor modelo de governança. Ou empresas que têm uma auditoria interna que não se envolveu nessa implementação, que aí é o ideal, né, para realmente ter bastante independência nesse olhar, vão precisar realmente entrar, né, fazendo auditoria, tentando se antecipar aquilo que o auditor vai fazer depois, o auditor fiscal vai fazer. Então, é realmente uma antecipação de fiscalizações. Excelente. Com viés de processo, sempre, né? Processo. Com viés de processo. Interessante. Você falou do programa, né, de apuração, e eu estava lembrando do primeiro episódio que a gente gravou, que também estava falando sobre a apuração automática do IBS da CBS. Então, o contribuinte vai receber, em tese vai simplificar, só que ele vai ter que revisar, igual vocês falaram, né? Então, gostei desse insight que você muda de um plano mais operacional para um plano mais revisão estratégico, né? Então, isso é legal, que aí o que me vem na cabeça é que o BPO com isso ganha ainda mais relevância, né? Tá certo? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é um ambiente que, como a gente falou antes, né, vai correr paralelo, aumentando a complexidade. Eu acho que tem um aspecto importante que eu vi pouca gente considerando, que é a questão de avaliação de custos, né? Porque hoje você tem uma questão de tomada de crédito, que você vai ter um cenário onde, por exemplo, hoje para PIS e COFINS, não sendo atividade fim, não estando ligado ao insumo, você não gera crédito, né? De um serviço de BPO, por exemplo. E agora você vai para um outro cenário onde isso vai passar a gerar crédito, mas a folha de pagamento continua não gerando. Então você vai ter que até para reavaliar essa questão de viabilidade financeira, de você manter determinado processo, seja o PMO, seja o BPO, seja a auditoria interna, né? Até a viabilidade disso, em qualquer tipo de terceirização, e aqui nós estamos falando do nosso segmento, né? Mas qualquer tipo de terceirização, você vai ter que reavaliar esse desenho, porque a folha, me corrija se eu estiver falando alguma besteira, a folha vai continuar não gerando crédito, né? E os serviços tomados sim. Né? Então, de repente, aquele serviço que não era mais viável passa a ser viável, né, numa nova estrutura tributária. Né? Inclusive, o próprio prestador de serviço, ele vai ter um incremento de custo tributário, né? Porém, isso vai passar a gerar crédito na empresa. Então, provavelmente, esse contrato será renegociado. Enfim, todo esse desenho montado inicialmente precisa ser revisto, incluindo a parte do BPO, incluindo a auditoria interna, o PMO, seja lá o que for. Né? É só uma informação, quando a gente fala de folha de pagamento, de fato a gente não tem nenhuma previsão na legislação hoje para tomada de crédito, mas é um ponto tão sensível quando a gente olha para prestador de serviço que tem um PLP, né, um projeto de lei complementar permitindo o cálculo de um crédito presumido de CBS sobre o valor da folha, né? Falando de uma forma bem objetiva, para tentar aliviar exatamente esse impacto. Pois é. Porque o impacto é grande, né? A gente discute aqui internamente, e aí olhando hoje a MCS como um cliente nosso, né? A gente vai ter uma mudança muito grande de cenário, né? Porque a alíquota aumenta muito, porém o cliente passa a acreditar disso, mas aí tem que ver se o cliente tem crédito suficiente, tem débito, enfim. Vai ter um redesenho ali importante para ser feito, porque de fato é uma mudança muito significante, né? Ou seja, né, mais um exemplo como todas as áreas precisam se envolver, né? Comercial, né, processo de vendas, o próprio marketing, né? Sim. Precisa também, enfim, começar a se mobilizar como vai levar
essa mensagem para o mercado, né, de novos preços. Acho que a viabilidade de qualquer projeto, né, de qualquer investimento interno, né, qualquer novo projeto, uma aquisição de uma empresa, acho que a gente vai falar disso em um outro episódio, né, qualquer movimentação dessa precisa ser reavaliada, porque a regra do jogo mudou. Né? E, André, você pode compartilhar um pouco com a gente como que a MCS tem apoiado os nossos clientes com relação à reforma tributária sob a perspectiva, né, do outsourcing do BPO? Sim, a gente tem uma carteira grande, né, hoje já consolidada de BPO, né, então a gente está apoiando nossos clientes nessa parte de conscientização, primeiro, porque a gente entende que não adianta a gente ficar lá na ponta esperando o processo ser feito, que essa informação não vai chegar, não vai ser suficiente. Então, nós estamos sim organizando e movimentando nossos clientes para a organização de comitês, para a definição de prazos, de metas, envolvendo o pessoal de TI, envolvendo o pessoal de controles internos. Então, a gente está mobilizando os nossos clientes, tentando fazer esse trabalho, que não é fácil, né? Por muito do que a gente já falou aqui. Né? Então, esse é como a gente vem tratando a nossa carteira. Né? E aí a gente tem uma reunião interna nossa, periódica, a gente discute a movimentação e evolução de cada um dentro desse cenário. Né? E, em paralelo, a gente tem trabalhado com muitos clientes que chamam a gente, convidam para dividir a nossa experiência, para falar um pouco, e a gente faz os workshops, a gente ajuda na organização. Eu estou participando de um comitê de uma empresa para fazer essa implementação, uma empresa de capital aberto, de varejo. Então, tem sido bem movimentado, tem sido bem animado, mas bem legal também. Eu tenho visto o pessoal, eu tinha mais receio do que eu via, eu achava que a gente ia deixar tudo para a última hora e que ia ser um desespero, mas eu tenho visto as pessoas, claro que tem cenários e cenários, tem empresas e empresas, realidades e realidades, né? Mas eu tenho visto o pessoal bem engajado no tema, assim, buscando se aprofundar e conhecer mais. E no BPO, né, eu acho que é legal a gente comentar também, quando a gente olha para o nosso BPO da MCS, que a gente está andando muito junto, né, com o nosso provedor de RP, que a gente usa para apoiar os nossos clientes. Né? Inclusive, eu participo, né, até de algumas interações com eles, ajudando também a mostrar, né, dentro do sistema os impactos aí da reforma tributária também. Isso é muito importante para a gente poder, né, como provedor de serviço de BPO, que a gente está bem preparado também para atender os clientes em 1º de janeiro de 26, né? É isso. E eu acho que a empresa deveria, mesmo tendo uma contabilidade interna ou sendo um terceirizado, né, esse tipo de discussão tem que ser colocada na mesa, né? Porque a gente precisa entender se vai ter alguma surpresa com o meu provedor de serviço. Obviamente, quando a gente está falando de maiores, a gente está falando de SAP, a gente está falando de Oracle, naturalmente existem movimentos sendo feitos, né? Esperamos que todos cheguem no final e estejam preparados, mas movimentos estão sendo feitos. Agora, eu acho que se você tem um outro provedor, acho que você deveria procurar e trazer para a mesa para não ter uma surpresa lá na frente. Fica sem faturamento. No emitir a nota fica sem faturamento, só isso. O impacto é só não, isso. Porque já aconteceu, e aí é bom dividir essa experiência aqui, né? E aí, fora do contexto de reforma tributária, já aconteceu de outras atualizações de sistema, outras atualizações de nota fiscal, a gente ter que emitir nota fiscal para o nosso cliente, assim, no nosso RP. Importar o dado todo de lá, de pedido de compra, etc, trazer para dentro do nosso RP, emitir nota fiscal e transferir as notas fiscais para ele, porque o cliente, se não fosse isso, não conseguiria emitir uma nota fiscal. Isso a gente está falando de mudanças bem menores do que essa que se aproxima. Eu tenho uma leve impressão, mais leve, que isso pode acontecer de novo. A gente já conversou sobre isso em outras ocasiões, né? Não, nosso time, a gente tem um time lá de transformação digital, né? Que trabalha muito com isso, desenvolvendo essas ferramentas, porque realmente, às vezes, os dados são brutais, né? E para você transferir esse negócio não né? Legalmente, a gente pensa numa coisa muito simples, mas não é muito simples transferir uma massa de dados dessa. Então, o pessoal tem trabalhado duro aí nesses sustos que nós tomamos, e a gente está trazendo todo mundo para a mesa para não ter essa surpresa no ano que vem. Né? Ju, você pode compartilhar com a gente um pouquinho também do que você já tem discutido? Claro. A gente também tem feito isso com nossos clientes atuais, né, buscando, e a gente tem um contato muito próximo com áreas como auditoria interna, time de compliance, né, governança. Então, o cenário é um pouco diferente, né, eles não têm percebido ainda a importância, né, da reforma passando também pela área deles, mas quando eu converso, mostro, explico, falo um pouco sobre a reforma, eles ficam, nossa, é bem importante sim, né, Juliana, que eu participo, é bem importante. Então,
enfim, né, essa conscientização a gente tem feito nos nossos clientes e tem uns que falam assim, não, acho que a gente nem começou a fazer isso. Falei, olha, tenho certeza que sim. Procura lá o tributário. Aí depois eu tenho retorno, Juliana, já começamos sim e tal. Então, acopla lá com eles, tenta participar, porque é uma forma de prevenir problema lá na frente. Para o time de compliance, para o time de controles internos e auditoria interna, né? Então, assim, atuar, colocar uma camada de controles desde a concepção do processo, né? Então, agora é o melhor momento da gente estar junto com primeira linha para construir, né, já um processo bem estruturado. Então, eu tenho feito um trabalho nesse sentido de conscientização, né, dos meus clientes. Bom, enfim, em projetos, né, já temos alguns também mais voltados para sistema, né, fazendo um diagnóstico de sistema no sentido de quais são os impactos que a reforma tributária vai trazer no meu sistema, né, no meu atual sistema, para que eu justamente consiga mudanças práticas junto ao meu provedor ali de RP, né, ou algumas outras soluções, para que no dia 1º de janeiro não tenha nenhuma surpresa. Né? Legal, gente. Muito bom, só tenho a agradecer a oportunidade de vocês terem vindo falar aqui com a gente, sabe? Pô, já acabou? Falar de gestão de riscos e controles, auditoria interna. Ainda tem um monte de coisa. Pode ter um outro episódio, gente. Não, vai durar mais 2 horas e 59. Assim. Falar também de BPO, né, transformação digital. Muito legal, show. Ótimos insights aqui e que corroboram para quem está acompanhando essa série nossa dos podcasts sobre a reforma tributária, porque está ouvindo muito nos outros episódios a gente falando sobre engajamento das áreas, o que as outras áreas têm que perceber o que está acontecendo nesse movimento e vir junto, igual você falou, gostei que você falou acoplar, gostei, vou usar também engajamento e acopla nele, vou usar. E nesse sentido, assim, então, muito obrigado. Assim. Legal. Queria agradecer a vocês também, eu acho que vocês reforçaram, acho que a mensagem que a gente já vem passando, que a reforma ela é multidisciplinar, né? E aqui a gente falou de 3 áreas que a gente até tem internamente, né? A área de transformação digital, BPO e área de GRC, né? Processos, controles internos e auditoria interna. E eu acho que o que vocês trouxeram aqui hoje, assim, reforça muito, né? Essa mensagem conceitual do que a gente vem discutindo aí muito junto aos clientes. Legal. Eu que agradeço, novamente, parabéns aí pela iniciativa. Eu acho que dividir conhecimento, dividir experiência é muito válido. Acho que o mais gratifica na nossa profissão é isso, né? Poder, de fato, ajudar, né? Então, vamos lá. A gente tem uma visão, às vezes, meio levantando muito problema, muito risco, muito desafio, porque acho que é um pouco do nosso papel, né? Mas acho que não cabe desespero, acho que cabe ação, isso, né? Organização com estratégia, né? A gente falou assim, o pessoal de TI está sendo envolvido, de fato, mas nem sempre numa organização, né? Nem sempre de maneira organizada e estruturada. É meio que corre ali, uma iniciativa aqui, e as coisas não estão se falando, né? Então é um pouco da realidade que a gente tem visto. Mas acho que dá tempo, quem não se movimentou, que a gente puder ajudar, contem conosco. Obrigado aí pelo convite. Legal. Obrigada também, adorei participar, colaborar um pouquinho, né, com o que eu tenho visto, aprendendo muito aqui com vocês também. E é isso, como a Cris falou, acho que a reforma tributária não é só do tributário, é da empresa como um todo, na verdade é do Brasil, né? Então é muito bacana a gente tá vivendo, né, tá participando desse momento aqui agora. Acho que quando estivermos ali mais à frente, vamos nos orgulhar de termos ajudado, colaborado com esse momento. E é isso, né? A MCS realmente consegue colaborar em diversos momentos diferentes. E tem essa questão também da reforma trazer oportunidade, como você falou, da parte de TI, né? Muitas vezes a gente tenta implementar planos de ação e não tem patrocínio. Então, acho que agora é um excelente momento para vir com a reforma embaixo do braço e falar, olha, a área de suprimentos, você precisa sanear o seu cadastro. Tem uma reforma tributária que não deixa para depois, né? Não dá mais para reprogramar o plano de ação. Sim, então, acho que a gente pegar esse gancho e organizar, reformular a empresa como um todo. Vai ser tirar ótimo. os esqueletos. Exatamente. E agradeço a vocês, então. Obrigado a Cris também. E é isso, gente. Está terminando o nosso 3º episódio do MCS Cast sobre a reforma tributária. Siga lá o @MCS Markup nas nossas redes sociais. Esse e os outros episódios vão estar lá disponíveis no Spotify e no YouTube. Até a próxima!